Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande bênção estar diante de todos vocês e realmente passar esse tempo tão especial e tão profundo que Deus tem para nós, tem nos conduzido aí por um tempo tão pertinente, né, de tantos testemunhos, tanta coisa que realmente chega a impactar bastante a gente, esse trabalho que nós produzimos nessa semana. E realmente só temos a agradecer cada vez mais a Deus por realmente ter feito maravilhas sobrenaturais realmente de pessoas que estavam até desenganadas e tudo mais. E houveram aí situações que tipo não se resolvia. E agora recebemos testemunhos que estão se resolvendo e encontrando soluções aí fantásticas. Então agradecemos a Deus por esse tempo, por vocês fazerem parte desse tempo conosco, de poder compartilhar com todos vocês o mover de Deus. Como ele mesmo diz, obras maiores farão. Então realmente nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus e agradecendo cada dia mais por ele nos amar tanto, por ele nos querer tanto. Inclusive na vigília dessa noite também foi um amor assim, dava para sentir. Então, tanto o amor de Deus derramando sobre a vida de todos aqueles pelos quais clamamos. Ainda agora há pouco também me passaram uma família inteira que está precisando de ajuda, também vamos nos dedicar a isso. Daqui a pouco, mais à noite, nós temos visitas para fazer também. Então, vamos continuar a nossa obra, vamos continuar realmente tudo aquilo que Deus tem tocado e tem realmente realizado neste ministério, nesta casa, e assim alcançando bênçãos sem medidas, assim podemos dizer. E na porção de hoje, nós temos aqui um caminho bem interessante que Deus está colocando, que a pergunta que está ficando é: quando o altar está aceso, mas o coração está apagado? Ele nos leva um texto de Lucas que diz o seguinte, que o Senhor Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Lucas capítulo 9, versículos 23 a 26. E é o que nós temos vivido realmente esse tempo. Tomando a nossa cruz, rejeitando as vontades do mundo, rejeitando tudo aquilo que não tem nada a ver conosco e caminhando de acordo com a vontade e a fé de Deus nesse caminho. E aí ele nos coloca essa porção chamada Tetzavé, de hoje, que significa ordene ou comande, que vai de Êxodo 27, 20 até 30, 10. 1 Samuel 15, de 2 a 34. Marcos capítulo 5 e 6. E Hebreus capítulo 13, de 10 a 17. Ok? A parábola de hoje é o guardião da chama. E tem muito a ver, quando eu estava meditando sobre essa palavra de hoje, tem muito a ver com, além do texto de hoje, para vocês, da preleção para vocês, tem muito a ver hoje com o dia a dia, não somente das igrejas, mas principalmente de quem se diz de Deus. Então, prestem atenção, porque realmente foi um trabalho bem interessante que nós desenvolvemos aqui, e eu gostaria de compartilhar esse tempo tão especial, tanta meditação e tanta coisa que nós fizemos para chegar nesse resumo aqui. Havia um homem cuja função era manter a chama acesa no santuário. Ele acordava cedo, limpava o candelabro, organizava o azeite,
cuidava das ferramentas. Todos o admiravam pela disciplina. Mas havia um detalhe que ninguém sabia. A chama já havia se apagado há dias. Ele continuava polindo o ouro, continuava ajustando os pavios, continuava organizando o espaço. Mas já não havia fogo. Quando alguém perguntava, a chama está acesa? Ele respondia, o sistema está funcionando. Um dia, um vento atravessou o santuário. Não apagou a chama. Revelou que ela já não existia. E o homem percebeu algo devastador. Ele havia se tornado um especialista em manter as estruturas, sem perceber que perdera o propósito. É uma porção forte que nós temos hoje, que nós vamos lidar hoje, que fala muito, não apenas de uma vida de igreja, mas uma vida com Cristo. Aqueles que se propõem realmente a viver esse tempo tão especial, tão maravilhoso, precisamos realmente começar a pensar, a meditar. Ainda essa semana me provocaram ainda, com uma das mensagens eu ainda falei, não se preocupe que haverá o tempo. O tempo que ainda você pode falar com Deus, mas também haverá o tempo que não já será mais possível. Talvez o nosso problema não seja a ausência de culto. Nós temos que pensar. Talvez seja a ausência de fogo. Muitos clamam de fogo no altar, aquela coisa toda, mas fica muito mais no emocional sonoro. De uma banda que toca bem ou canta bem, de um louvor lá que mexe com você, você sai saltitando pela igreja inteira, aquela coisa toda, você até assiste um culto legal, numa boa, mas quando começa a semana, o fogo se extingue. E aí começa o problema. Talvez não falte o altar, mas está faltando a chama dentro de nós. E é exatamente aqui que vai começar a nossa porção Tetzaveh. A Parashá Tetzaveh, a porção Tetzaveh, começa com uma ordem simples. Manter a lâmpada acesa continuamente. Isso não é estética. Não é pegar um candelabro e estar aceso. Não tem nada a ver isso. É uma sobrevivência espiritual. Quando você não tem essa chama de Cristo dentro de você, você não está lutando pela sobrevivência espiritual. Quando você reluta, tipo, eu só vou lá na igreja no dia de culto. Acabou. Enfim, você não participa, você não quer saber de mais nada, você não se envolve com as coisas. Por quê? Que não está escrito. Você quer ganhar o mundo. Acabamos de ler em Lucas. Você quer ganhar o mundo e sacrificando a sua santidade. Se a luz se apaga, o sacerdócio inteiro vira teatro. Para que existe ministro? Se não tem chama no altar, se não tem fogo sobre o altar. Se a chama se apaga, as vestes que são usadas, os ternos, os efodes e tudo mais que se usa por aí, os próprios talites, se tornam o quê? Fantasias. Só isso. Se o fogo se apaga, o altar vira uma simples mobília. Mais nada. Mas é possível até conhecer promessas. Muitas pessoas correm atrás de promessas. E ainda assim, é incapaz de sustentar a presença de Deus dentro de si próprio. Todos querem ouvir promessas. Todos querem. Tem gente que pega a Bíblia só procurando promessa, profecias e tudo mais. Mas
é incapaz de sustentar Cristo dentro de si próprio. Porque fazer como ele faz, é complicado. É sempre essa mesma e velha desculpa. É possível faltar até avivamento, pois quer se viver de uma memória do que já foi. Lembra quando você foi batizado? Lembra dos primeiros contatos, das primeiras maravilhas, os primeiros sinais, os primeiros milagres que Deus te fez participar? Que Deus te colocou na sua presença? Onde você dava testemunho, empolgado, emocionado? E hoje? É apenas memória. Porque aquele avivamento adormeceu, se apagou. É possível defender até a doutrina, mas não é possível suportar a transformação. Porque transformar, realmente, você sai da doutrina, você sai daquela religiosidade. Você começa a andar com Cristo, você vê que tudo isso daí que colocam para você é política. Política espiritual. Quando te engessam de uma forma onde você não vive o sobrenatural de Deus. É possível conhecer as promessas e ainda não sustentar a presença. A Epístola de Hebreus 13 não apresenta um altar confortável. Muito pelo contrário. Um altar fora do sistema. Porque nele o neófito quer a promessa. Aquele que está aprendendo quer a promessa. O sacerdote vai sustentá-lo com fogo. O neófito busca milagres. O sacerdote assume essa responsabilidade de apresentar esse tempo maravilhoso na vida de cada um. O neófito se emociona. O sacerdote se consagra. Se a Torá fosse apenas uma estrutura, ou seja, a lei fosse apenas uma estrutura, ela não apontaria para algo maior que é Cristo. E o próprio Senhor mesmo diz, a lei e os profetas falam de mim. Então como é que eu posso anular algo que fala de Cristo o tempo inteiro? Desde Gênesis até Malaquias. Como é que eu posso anular algo que fala do Senhor? Que ele edifica cada vez mais o entendimento do porquê ele veio, do para quê ele teve que vir. Se os profetas fossem apenas histórias, não confrontariam gerações futuras. Há promessas ainda nos profetas antigos que ainda não aconteceram e contradizem o que já estão falando. Aí, por impulsividade. Se o evangelho fosse apenas narrativa, não exigiria a sua morte interior. O próprio Jesus mesmo fala, se você não morrer por si mesmo, você não gera frutos. Se a semente não morrer, não gera vida, não gera abundância, não há transformação. E o que nós leva a isso daí? Ao nascer de novo. Não de uma mulher, mas da água e do Espírito. Se o livro de Hebreus fossem apenas teologia, não pediria que saíssemos do arraial. Sim, porque Cristo foi crucificado fora do arraial. E é isso que muita gente não quer compreender. A nossa porta de entrada para o reino não está dentro do templo edificado antigamente. Está fora. A cruz é a nossa porta. É a nossa passagem secreta. E ela está fora do arraial. A Escritura não foi dada para ser defendida. Nunca foi. A gente vê cursos de teologias aí, saindo
os chamados teólogos, querendo defender a Escritura. A Escritura de Deus, de Gênesis e Apocalipse, nunca foi para ser defendida. Ela foi feita para ser vivida. Essa é a grande diferença. Por isso que esses cursos que acontecem, cada vez saem pessoas cada vez mais engessadas, mais arrogantes, cheias de si. É que eu estou percebendo cada vez mais isso. Vão para aprender, mas acabam sendo manipuladas no próprio engessamento de autoridade. Hoje não viemos aprender sobre o altar. Viemos descobrir sem dar fogo nele. E se não houver, que Deus tenha misericórdia de nós e reacenda. A porção Tetzavé começa com uma ordem simples. Manter a lâmpada acesa continuamente. Isso não é uma sugestão, não é uma metáfora profética, é responsabilidade. Quando nós falamos em acender uma chama dentro de si, ou seja, andar com Cristo, viver em Cristo, andar como ele andou, é manter essa chama acesa 24 horas por dia. Na palavra diz, olha, de manhã de noite até o amanhecer. De noite até o amanhecer. Mas em Cristo, não tem como não ser 24 horas. Porque ele habita em nós 24 horas, conversa conosco 24 horas, está vivendo em nós 24 horas. E tudo o que fazemos pertence a ele. Porque ele é o rei. Simplesmente isso. Então, nada das nossas decisões tem sentido se não tiver o aval dele. E quanto mais intimidade temos com ele, mais certeza temos de nossos passos, de nossas decisões, de tudo que fazemos, de aonde queremos chegar, de aonde ele quer nos levar. Então, assim nós temos que olhar para o passado e olhar tudo aquilo que foi montado dentro do templo, dentro do tabernáculo, apontando para Cristo, onde ele vem e coloca: ei, mantenham a chama acesa. Antes das vestes, antes do sacrifício, antes da glória acontecer naquele tabernáculo e no templo, vem primeiro o quê? A luz. Se não houver a luz do candelabro aceso, não tem ritual. Não tem nada acontecendo. Primeiro se acende as lâmpadas. Ou seja, Deus não está falando apenas de acender lâmpadas. E a lâmpada ficava onde? Dentro do tabernáculo. A partir de Cristo. Ele começa a nos dar a direção. Dentro de nós. Dentro de nós mesmos. Temos que manter essa chama acesa. Porque nós somos o templo vivo de Deus. Nós nos tornamos o tabernáculo sagrado, que anda em todas as direções e vai em todos os lugares, como o tabernáculo andava pelo deserto, indo a todos os lugares. Antes de ser um templo físico, temos que ser o tabernáculo, para que justamente continuemos iluminando a vida de todas aquelas pessoas onde Cristo coloca em nossos caminhos. E o que nós temos feito hoje? Nos restringindo ao que nos agrada. É possível manter a estrutura funcionando e ainda assim a luz já ter se apagado por dentro? Sim. Sim. Isso é fácil. Está visível em todos os lugares que a gente vai. Até mesmo na televisão, quando você assiste alguma coisa. Você vê lá todo um cenário de pessoas lá
louvando a Deus, jogo de luzes, jogo disso, jogo daquilo, um monte de coisa, sonoplastia, tal, vem tudo uma estrutura fundamentada nisso, ou então cópias de sacerdotes antigos, usando lá o éfode, os trajes todos, o calção de linho, tá bom. Mas não tem fogo naquele altar. Não tem fogo. Pessoas que não aceitam, ministros que não aceitam ser tocados. Põe um monte de segurança em volta. Não se permitem ser tocados. Como os antigos. Nós vamos ver isso aí também. Como os antigos não se permitiam ser tocados. Se nós olharmos hoje e começarmos a avaliar todas as informações que estão sendo contidas hoje nessa pregação, vocês vão ver que muitos falam que o passado caducou, mas poucos abandonaram o que ele é. O texto ainda diz o seguinte: acendam. Pois ele ensina que se a luz apagar, todo o resto apenas vira um cenário. Ou seja, se a luz se apaga dentro de você, o que você se torna? Uma pessoa do mundo. Sujeita ao mundo. Às coisas do mundo. Por isso que não tem como não acender Cristo dentro de você 24 horas, manter essa chama, lutar por essa chama. É a única coisa que nos resta. Manter essa chama acesa. E hoje nós podemos ver quantos altares estão organizados, quantos ministérios estão estruturados, quantas liturgias estão impecáveis. Quanto você vê isso hoje? Decorações e tudo mais, roupas que eles usam. A roupa do balé, a roupa do pessoal do grupo lá que canta, que louva. Até a roupa sacerdotal é tudo especial. Mas a chama que deveria arder diante de Deus está fraca. E o que nós podemos ver é que a Torá começa pela luz. Porque Deus começa pelo interior. Não apenas do tabernáculo, mas da própria pessoa. Isso daí nos leva a pensar da seguinte forma: o sacerdote vestia ouro, linho fino, pedras preciosas, santidade declarada na testa. Quem já leu aí sabe e conhece muito bem como era feito isso aí. Mas, no livro de Samuel, capítulo 15, vemos um rei que oferece sacrifício sem oferecer coração. Saul rejeitou o altar. Perdão, ele não rejeitou o altar, ele sacrificou. Mas ele rejeitou a obediência completa. Ele manteve o que Deus mandou destruir e preservou o que deveria morrer. É possível preservar aquilo que Deus já sentenciou e ainda continuar sacrificando? Você consegue desobedecer Deus? Quando Ele te dá a direção através de um profeta, através de um ministro, não faça isso, mude, transforme-se. Você faz isso? Ou você ainda continua frequentando o altar, sacrificando aquilo que não é para ser sacrificado? Ou não sacrificando o que é para ser sacrificado? O quê que você tem feito hoje quando vai ao altar? O que você busca no altar?
Nós não podemos pensar como Saul. Saul não perdeu o trono no campo de batalha. Ele perdeu no campo da decisão interna. Porque como ele andava sempre em guerra e sempre prevalecia, porque Deus o ajudava, ele resolveu sacrificar do jeito que ele queria. Não num campo de batalha, mas no sacrifício com Deus. Ele não sacrificou o que deveria ter sido sacrificado, porque os olhos se encheram de ganância. E tem gente que se perde hoje em dia, como basta algumas coisas mais de vantagem, e já sai se perdendo e prejudicando outras pessoas. Quem já não viveu isso, ou vive hoje isso? E aí, quando chegamos no Evangelho de Marcos 5, e aí nós vamos desconstruir toda a lógica religiosa. Como? Nós vamos ver um homem possesso, uma mulher impura e uma menina morta. 3 níveis, segundo a palavra de Deus, segundo o Antigo Testamento, seria o motivo de 3 níveis de contaminação. Qualquer sacerdote da época, da estrutura antiga, precisaria o quê? Se afastar. Porque são impuros. Concorda? Mas Jesus faz o quê? Se aproxima. Ele não protege a sua pureza. Pelo contrário, ele revela a sua autoridade. A mulher toca as suas vestes e não é ele que se torna impuro, é ela que se torna limpa. Se nossa santidade precisa se afastar para sobreviver, talvez não seja santidade, né? Mas certamente é medo. Medo de ser tocado. Medo de se tornar impuro como os antigos. Por isso que falam em anular a lei, para que não se equipare a isso. Por isso que vive cheio de seguranças. Cheio de joias, coisas caras, roupas caras. Tem um até que botou a roupa, primeiro terno que usou na pregação, lá no seu museu. Como se fosse o que é isso? Senão idolatria. São idólatras de hoje. E Jesus era simples. Onde está a imitação de Cristo? Como o apóstolo Paulo mesmo fala. Sejam imitadores de Cristo, como assim eu sou. O sacerdócio antigo separava para preservar. O sacerdócio de Cristo separa para transformar. Essa é uma realidade que pouco é aceita hoje em dia em muitas igrejas e muitos ministérios. Nós somos separados sim para ser transformadores. Deus, quando me chamou para essa obra, não foi para ser mais um. Foi para ser transformador de vidas mesmo. De lutar, de preservar a vida das pessoas, não para esse mundo, mas para que elas compreendam que a verdadeira vida está no futuro. Com Ele. Mas vivendo desde já, como se já fosse a eternidade. Vencendo a cada dia esse andar com Cristo, esse renovo que Ele faz todas as manhãs conosco. Dá para sentir no próprio perfume do ar da manhã. Eu não sei vocês, na hora que vocês acordam, mas 4 horas da manhã, já estamos de pé, já estamos orando, já estamos fazendo tudo que é preciso. Já sentindo o ar da manhã e esse amor de Cristo. Logo nas primeiras horas do raiar do sol. Ah, mas hoje estava chovendo. As gotas da chuva caindo no seu rosto.
embaçando até meu óculos. Qual o problema? É o beijo dele. Quem não vive isso? Quem não saboreia desse tempo com ele? Já vai tomar um café com ele, dando graças por aquilo que você tem para comer, quando muitos não têm. E você rejeita ajudar. Já pensou nisso? Em Marcos 6, ele multiplica os pães. O povo come, se satisfaz, se empanturra de tudo. Está escrito na palavra. Estavam todos satisfeitos. E ainda sobrou. E mesmo assim, não entenderam. O texto diz que não haviam compreendido o milagre dos pães, porque seus corações estavam endurecidos. O milagre nunca foi, nunca será prova de maturidade espiritual. Nunca foi, nunca será. É um presente de Deus, para que você entenda que Ele está presente. E aí, com todos os milagres, é uma grande oportunidade. Mas de quê? De discernimento. Toda palavra que Deus coloca. Ah, estou passeando com fulano que há muitos anos eu não vi. Olha que legal, que maravilha. Ótimo. Aproveite o momento que Deus está te proporcionando. Talvez seja o último. Ou talvez seja o princípio de um novo começo. Por isso que precisa ter discernimento em tudo aquilo que Deus coloca na sua vida. Todos os milagres que apontam para você na sua frente, é para você discernir. Não é uma vantagem para você sair galardoando. Ah, foi milagre de Deus. Tá bom, ele deu um milagre. Então, busque discernimento. Por que ele te deu? Ah, por causa da cor dos meus olhos? Porque eu sou uma excelente dizimista? Porque eu sou bonitinha? Ou que eu sou charmoso? Não. É que você busque discernimento. Por que ele está te dando essa oportunidade de conhecê-lo? Em que momento ele está fazendo isso na sua vida? E nesse momento a gente vê que muitos vivem de provisão. Muito engraçado. Apóstolo, tem uma profecia para mim? Pastor, aquele é profeta. Com tanta profecia na Bíblia, eu preciso ainda caçar profetas. Hoje eu conheço profetas que não conhecem nem as profecias da Bíblia. Conheci. Não um, vários profetas que não sabiam nem como é a profecia na Bíblia. Mas estavam lá fazendo profecias que não condizem, não tem estrutura, não tem lógica, não tem fundamento, não tem discernimento. Então, essas pessoas que vivem da provisão, ou seja, daquilo que alimentam o ego delas, mas elas não crescem no quê? Quando tem revelação. Ah, não. Isso aí não tem nada a ver comigo. Imagina que eu sou assim. Acertou na mosca. Mas a pessoa não quer assumir. Revelação é isso. Fala a verdade na fuça da pessoa mesmo. E a pessoa não quer saber. Não muda. Não quer saber. Fala aí, não vou falar com aquele apóstolo lá que ele só fala uns negócios que não acerta uma. Todo mundo fala, pô, mas ele falou de você e acertou em cheio. Isso aí, revelação. Não podemos esquecer que o deserto estava cheio. O deserto estava repleto. Mas
de entendimento estava vazio. As promessas nunca irão substituir a transformação. Precisa buscar realmente a transformação. E a transformação começa realmente em nascer de novo. Lá em Hebreus 13, lemos que temos um altar. É fácil lá. Nós temos um altar, mas não está no templo. Não está protegido por cortinas. E não está no centro de toda estrutura religiosa. Está fora do arraial. O sistema religioso sempre tenta manter Deus dentro dos limites controláveis, mas o sacrifício definitivo aconteceu fora. Já perceberam isso? Como muitas igrejas te engessam no próprio mover delas, no próprio agir, no próprio pensar delas. Mas Cristo te traz vida, te traz liberdade, de fato, não engessamento. Não é uma vida de clausura, pelo contrário. É uma vida para ser vivida com Ele. Obviamente, não da vontade que o mundo quer te colocar, das vaidades que o mundo te apresenta. Óbvio. Mas sim da forma como Ele quer. Da forma que você veio para esse mundo para ser. Não pela sua natureza natural, mas sim pela sua natureza espiritual. Que há muita gente que fica falando assim, é da minha natureza animal. Sim, até concordo. Por isso que ela vem do pó e do pó retorna. Mas e a sua natureza espiritual, que antecede a física? Quando você vai dar espaço para ela? A sua natureza espiritual. Da onde você veio e para onde você vai depois disso? Depois que seu corpo padecer. Isso daí não pode se tornar nunca desconfortável. Porque Deus não se deixa aprisionar em estrutura que nós dominamos. Vocês já perceberam isso? O quanto as pessoas fazem questão de engessar você. Olha, se você não vier no culto aqui de domingo, se você não for na igreja assistir aquela missa, não for lá na padroeira, se você não fizer isso, não fizer... Tudo engessado. Tudo, como é que a gente diz? Idolatria. Tudo se colocando numa posição e postura de idólatras. Nos caminhos onde, tipo assim, eles controlam Deus. Ah, Deus não vai fazer isso se você não fizer aquilo. Já percebeu? Por exemplo, vamos falar um pouquinho de que vocês não gostam, dízimos e ofertas. Quantas vezes aí nas igrejas, lá o envelope está já em cima do banco, ou então já está passando todo o momento lá, olha, está escrito lá em Marquês, tragam os dízimos, as ofertas da casa do Senhor, aquela coisa toda que todo mundo já conhece, de cor e salteado. Até mesmo quem não conhece a Bíblia já sabe de cor e salteado isso, mas se esquece de ler antes. Roubaram Deus. Alguns versículos antes, no mesmo capítulo, que fala para trazer dízimos e ofertas à casa do Senhor, está escrito lá antes, me roubaram. Ou seja, eles te engessam para eles continuarem roubando Deus. O que é isso? Se não é engessar a religiosidade. Se você está trazendo dízimo numa igreja que te cobra de 5 em 5 minutos um envelope, ou que você tem que fazer o propósito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, por que você não se tornou rico? Você já perguntou? Por que você não se tornou tão rico como eles prometem lá de cima do altar? Simples. Porque nesse altar não tem fogo. Não tem chama. A gente prova.
Porque se houvesse chama, de fato, todos aqueles que dessem R$ 1 seria o suficiente para arder e serem milionários. Mas eu só ouço. Eu ofertei até uma casa, ofertei um carro naquele altar, perdi casa, perdi o carro, perdi tudo. Conheço um monte, andando pelas ruas, nas casas onde eu visito. As pessoas vêm contar as decepções que tiveram, porque é simples explicar. São altares que não têm chama, não tem fogo, só mentiras, só promessas mentirosas. Não há verdade. E o texto ainda continua: ofereçamos sacrifício de louvor. Não é mais o animal que vai ficar sobre o altar. Não vamos sacrificar mais animais. Não precisamos mais disso. Então o que eu tenho que sacrificar? O dinheiro. O dinheiro é o nosso sacrifício hoje no altar? Isso é uma mentira. O que você vai ter que sacrificar no altar hoje? Ego, vontade e o teu orgulho. Se você não sacrifica isso, você não tem transformação. Como é que você pode viver uma vida com Cristo se você não elimina isso da sua vida? Como? Você quer uma vida com Cristo. Dessa forma. E esse é o novo altar. Ele exige algo mais difícil que sangue e cordeiro. Exige a nossa rendição diária. A porção T de Saber nos mostra um altar aceso. Samuel nos mostra um rei rejeitado. Marcos nos mostra um Messias rejeitado. O Hebreus nos mostra um altar que poucos querem abraçar. O padrão está claro. Religião preserva a forma. Deus está procurando obedientes. É isso que Deus está procurando. O povo queria o rei como as nações tinham. Saul queria sacrifício sem ruptura. Herodes queria ouvir a verdade sem se arrepender. A multidão queria pão sem transformação. E hoje? E hoje, como nós estamos? Queremos promessa sem processo. Queremos unção sem morte. Queremos altar sem a cruz. A luz ainda está acesa aí? Ou apenas o teu candelabro está polido? Ainda destruímos os agagues que Deus mandou destruir? Ou você ainda mantém vivo, sob justificativa espiritual do seu entendimento? Continua sendo teimoso como Saul. Tocamos Cristo por desespero momentâneo ou caminhamos com Ele em obediência contínua? O altar fora do arraial ainda nos atrai? Ou preferimos o conforto do centro religioso? Você prefere um grande templo ou o pequeno tabernáculo que vai até você? A Torá não é um manual antigo. Nunca foi. É um mapa que sempre apontou para Cristo. Os profetas não são histórias, são espelhos. Somente refletem o que fazemos ainda hoje. O Evangelho não é apenas um milagre,
é revelação de governo. Se vocês estão procurando aí pessoa que fala o governo de Deus, o reino de Deus e tudo, todos os evangelhos vão falar sobre o reino de Deus. Como é que ele governa tudo. O livro de Hebreus não é teologia abstrata, é convocação. E ninguém quer. Se o altar está fora, precisamos sair. Né? Se a luz deve arder continuamente, não podemos viver de lampejos. Simples assim. Ai, o culto hoje foi maravilhoso, o culto hoje é uma bênção, tal. Chega no outro, o culto foi legal hoje. Você viu aquela banda cantando, sorrindo? Tô até suado de tanto que eu dancei, tá? E a pregação? Não lembro, sei que foi maravilhosa. Cansei já de escutar isso. E não há apenas numa igreja, várias igrejas. Pessoas que usam o banco da igreja para dormir. Marcar, tipo assim, como se alguém fosse lá na igreja marcar ponto. Senhor, hoje é domingo, vim aqui bater cartão, hoje é Shabat, vim aqui bater cartão. Eu vim, tá? Só isso. E depois? O que aprendeu? Cadê aquele fogo que tinha do altar que tem que acompanhar ele dentro do coração? Vai embora para fazer o quê? Viver de quê? Se a luz deve arder, eu já não coloco nem ser. Ela deve arder. Se obedecer é melhor que sacrificar, então temos uma pergunta que não é sobre o que oferecemos, mas sobre o que nós ainda estamos retendo. Por que não sacrificamos o nosso tudo? Por que você está retendo coisas pensando no quê? No mundo? No que agrada ao mundo? A sua própria forma que agrada ao mundo? Já pensou nisso? Se você não se contenta com o que Deus te deu, por que o outro tem que se contentar com aquilo que você quer divulgar? Já pensou nisso? Quem está sendo sacrifício no altar? Altar de Deus ou altar do mundo? Talvez o maior sinal que a palavra ainda está viva seja o incômodo que ela mesma produz. Pense bem. Antes de se dizer de Cristo, pergunte a você mesmo. Você está em Cristo? Ou Cristo está em você? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Que o Senhor derrame de bênçãos sem medidas sobre a vida de todos vocês, dando um tempo de paz, um tempo realmente de prosperidade, um tempo de discernimento, um tempo realmente de continuidade com Ele, que mantenha a chama sempre ardendo dentro de você, como você é, o verdadeiro tabernáculo de Cristo. Shabbat Shalom.